Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. A rodada de número 5 da Libertadores, encerrou, né? Encerrada a rodada 5, nosso Bahia acabou perdendo a segunda partida seguida na Libertadores, né? E vai aí pro último confronto contra o Internacional naquela situação que a gente não queria. Vamos comentar sobre isso aqui, tá bom? Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, lembre-se de deixar o like, lembre-se de ativar o sininho das notificações e claro, né? Se você gosta do nosso canal e não é inscrito, inscreva-se nele e ajude a gente a crescer. Vamos lá falar das chances do Bahia na Libertadores 2025. Nosso Bahia acabou perdendo, né? Uma galera se deslocou, gente pra caramba, foi pra Medellín acompanhar o que seria, claro, um jogo difícil, né? A gente já sabia que o jogo ia ser difícil, mas também nós não queríamos ter que ir a Porto Alegre para buscar o resultado. Mas aí, né, o nosso tricolor acabou perdendo por 1-0 do Atlético Nacional. Jogo aonde o Bahia, vocês devem ter visto os melhores momentos, acompanhado, né? Jogo onde o Bahia não jogou nada, um jogo muito ruim, o Bahia não mereceu vencer, né? Para mim, eu acho que o Bahia não quis nem vencer, sinceramente, não sei bem o que é que o Bahia estava jogando ali. Bahia parecia que estava jogando como se estivesse vencendo, então Bahia jogava parecido com que se estivesse vencendo, de forma muito diferente contra a equipe do Nacional, que o Bahia fez estava vencendo e acabou de forma atabalhoada, indo para cima, errando e levamos a virada do Nacional jogando em casa. Resultado, né, que jogou o Bahia para baixo, tanto a derrota contra o Nacional e, infelizmente, também a derrota contra o Atlético Nacional. E aí, para a gente dar uma olhada no que o Bahia tem de possibilidade, nós vamos ver aqui a tabela. Tá aqui do lado a tabelinha para vocês. Rodada de número 5 encerrada, então nós temos aqui, Atlético Nacional em primeiro, venceu o Bahia. Internacional em segundo, porque venceu a equipe do Uruguai, né, o Nacional do Uruguai. O Bahia, com essa derrota, ficou na terceira colocação. O Uruguai, o Nacional do Uruguai, está em quarto. Se o campeonato se encerrasse no dia de hoje, né, nós teríamos aí Atlético Nacional e Internacional classificados para a próxima fase, e o Bahia iria disputar aí um playoff, né, com outro time da Sul-Americana para seguir, né, não na Libertadores, mas sim na Sul-Americana 2025. E aí, né, vocês já estão vendo aí na parte de baixo, nós temos o último confronto. O último confronto vai ser, o Atlético Nacional indo ao Uruguai jogar contra o Nacional e o Bahia indo a Porto Alegre jogar contra a equipe do Inter. Quais são as chances então, Adriano? As chances são as seguintes, vamos lá. Primeira situação, vamos analisar aqui situação por situação, beleza? Primeira situação aqui é aquela situação que vai deixar a gente com todos os pelos do corpo em pé, que seria, Internacional vence a equipe do Bahia e vamos lá, vamos supor aqui que ele vença por um placar só de 1-0, tá? Internacional vence por 1-0. Primeiro critério de desempate, né, é o critério de saldo de gols. Então, não basta, né, o Bahia não pode perder, né? Se perder pode complicar, e se perder de goleada pode ficar a situação ruim, né? Então, o que acontece, se o Bahia perde de 1-0, o Bahia fica com o saldo aqui, -2, tá?
o Nacional. Aí para o Bahia perder essa vaguinha para disputar o playoff, né, o Nacional precisaria vencer o Atlético Nacional, tá? Vence o Atlético Nacional e, né, precisaria vencer, por exemplo, por uns 2 ou 3, para daí passar o Bahia e o Bahia perder, inclusive, a vaga para os playoffs. Então, se o Bahia perder por 1-0, o Nacional precisa vencer, né, a equipe do Atlético Nacional, e aí tem que vencer, por exemplo, por uns 2, 3. Ou seja, né, o Nacional, se quiser pensar em alguma coisa, tem que meter um balaio grande no Atlético Nacional. Então, tem que vencer o Atlético Nacional de goleada. O Atlético Nacional, né, já que o Nacional tem que golear o Atlético Nacional se o Bahia perder, o Atlético Nacional já está suave na nave. Suave na nave por quê? Suave na nave porque, ó, ele tem 9 pontos, né? E o Bahia tem 7. Na pior das hipóteses, o Atlético Nacional, ele vai jogar a repescagem para ir para a Sul-Americana. Mas claro que eles não querem. Então, ele não vai jogar para perder. Vai para o Uruguai precisando de pelo menos um empate. E aí, né? Se o Nacional não perder, ou se o Atlético Nacional, é tanto o Nacional que já dá um banho, né? Se o Atlético Nacional não perder do Nacional, o Bahia pelo menos tem uma vaga na repescagem. Ou seja, nosso Bahia depende, né? Nosso Bahia, se o Bahia não vencer o Inter, o Bahia fica no aparelho, respirando por aparelhos, buscando aí alguma coisa do Atlético Nacional. Se o Bahia não vence do Inter, o Bahia depende do Atlético Nacional contra a equipe do Nacional, beleza? Agora vem a parte mais fácil. Qual é o mais fácil aqui? O mais fácil é a situação de o Bahia empatar com o Internacional. Se o Bahia empata com o Internacional, o Bahia vai a 8 pontos. Se o Bahia vai a 8 pontos, a gente não tá nem aí pro resultado do Atlético Nacional e do Nacional. Por que a gente não tá aí? Porque aí o Bahia, infelizmente, ficaria em terceiro, né? Mas pelo menos não seguiria na Libertadores, mas garantiria mais 2 jogos numa competição internacional. Claro, depois de mais de 35 anos aí buscando chegar na Libertadores, esse não seria o resultado esperado, mas o Bahia acabou perdendo 2 jogos, né? Então, é a possibilidade. Então, se perder, o Bahia fica na dependência do jogo do Atlético Nacional com o Nacional. Se o Bahia empatar com a equipe do Internacional, aí o Bahia fica em terceiro garantido e vai jogar os playoffs, né? Os playoffs da Sul-Americana, beleza? Por fim, né? Que aí a parte importante, que a torcida que nós queremos é, se o nosso Bahia broca o Internacional, aí você olha a tabela aqui, a gente não precisa dizer nada. Se o Bahia vencer o Internacional, o Bahia passa o Internacional e garante uma vaga na próxima fase da Libertadores. Aí a pergunta, garante uma vaga em primeiro ou em segundo do grupo? Aí vai depender do jogo do Atlético Nacional contra o Nacional. Mas independente disso, né? Se o Bahia vencer, o Bahia está classificado para a próxima fase. E aí, ó, e se o Bahia vence e está classificado para a próxima fase, o Bahia joga a equipe do Internacional para os playoffs da Sul-Americana, beleza? Então, essas são as possibilidades e aí você escolhe, você como torcedor do Bahia, escolhe qual é a que você quer. Eu quero que o Bahia faça um grande favor ao Inter, né? Naquela última vez o Inter foi o time que eliminou o Bahia, então eu quero que o Bahia retribua o 1989 e
elimine a equipe do Internacional. Para mim, o triunfo do Bahia na final, né, no que seria uma final da primeira fase, beleza? Fechou, você viu as possibilidades aí. Agora eu quero que você coloque nos comentários aqui o que você acha. Você prefere que o Bahia vá para a Sul-Americana, ou seja, o Bahia não passe para a Libertadores, ou que o nosso Bahia broque a equipe do Internacional? Deixe nos comentários. Estádio Esquadrão, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!